Olá, boa noite a todos, a todas. Espero que vocês estejam bem. Estou feliz de estar de novo, mais um mês, a gente conversar um pouquinho. Saudade de todo mundo, não vejo a hora da gente poder estar junto, fazer as nossas vivências, nossas conversas, nossos abraços, nossos cafezinhos, muita saudade mesmo. Mas vamos tocando assim, né? Bom, eu estou um pouco rouca hoje, estou com assim um pouco de faringite, então vou pedir desculpa antecipadamente para vocês se eu tossir um pouco, vou tomar um pouquinho de água e espero que minha voz fique bem para vocês poderem estar ouvindo, aproveitando, tá bom? Bom, o assunto que eu escolhi hoje foi um livro que quem me indicou foi um dos meus filhos, que falou: mãe, acho que você vai gostar desse livro, tenta ver se aí no Brasil tem, e acho que as suas alunas também podem gostar. Então, vou apresentar o livro, vou apresentar um pouco as ideias, é um livro muito interessante, é uma das pesquisas, ideias bem avançadas na psicologia positiva, então gostei muito da sugestão dele, tá bom? A gente tem que pedir ajuda dos universitários. Bom, o livro é esse aqui, ele chama Flow, é um termo americano, depois eu vou explicar o que é. A psicologia do alto desempenho e da felicidade. Tá? Então, é um livro que tem aqui no Brasil, mas ele basicamente ele é todo em inglês e aqui esse daqui tem a tradução, tá bom? Então vamos ver as principais ideias desse autor. Aqui, peraí, só um minutinho para eu arrumar aqui. Bom, então perdoa que agora eu vou começar a tomar aguinha e vamos ver se eu não atrapalho vocês tossindo muito, tá bom? Bom, esse é o autor do livro, esse senhorzinho simpático, e vou contar um pouquinho quem ele é, tá? Eu não conhecia também, é uma novidade para mim, mas é sempre interessante conhecer autores diferentes, né? E pessoas que têm ideias novas, né? E o que eles pesquisaram é muito gostoso. Então, é esse autor do livro. Quem é, então, o autor? O autor é um nome, assim, extremamente complicado sobrenome. O nome, primeiro nome dele é Mihaly, ou Mihaly, uma coisa assim. E o sobrenome, assim, depois vocês olham de novo no começo, onde eu apresento o livro, o sobrenome é tipo, ganha 1 milhão quem conseguir pronunciar o nome do autor, de tão difícil. Então, vamos usar só o primeiro prenome. O Mihaly nasceu na Hungria. Ele é professor na Graduate University. Ele foi ex-chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago. Autor de vários livros e mais de 120 artigos científicos. Hoje ele é considerado o maior pesquisador da psicologia positiva. Já falei um pouquinho da psicologia positiva em algumas aulas, o que ela propõe, tudo, mas a gente pode ir conversando em outras aulas para a gente entender esses conceitos. E ele é o criador, então, desse conceito flow, tá? Então,
quando ele diz flow, o que quer dizer? Então, ele descreve o seguinte, que flow como um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia, prazer e foco total no que está fazendo. Então, se a gente olhar bem esse conceito, todos nós já experimentamos isso, né? Essa sensação gostosa de prazer, de energia, de motivação. A gente está ali no aqui e agora, é um bem-estar, uma leveza. Então, ele caracterizou esse conceito como um conceito de fluxo, né? É um pouco essa tradução. E ele vai afirmar em toda a obra dele que nós podemos trabalhar a nossa mente para desenvolver cada vez mais esses estados mentais. Então, que a gente possa ser responsável pela nossa autocuidado e saúde mental. E quem experimenta, a gente que já experimentou esse estado de flow, a gente sente um profundo bem-estar. Então, quais são as principais ideias? Ele pesquisou, então, tudo isso que a gente está falando de uma forma muito simplificada, os autores, os cientistas levam anos pesquisando, verificando as hipóteses, verificando a periodicidade, a frequência, a validade em determinadas culturas. Então, quando a gente fala pesquisou, não é deu uma olhadinha, é uma coisa bem séria. Então, ele pesquisou durante muitos anos quais eram os momentos que as pessoas estavam mais felizes. Então, ele monitorava as pessoas, mandava bip, as pessoas escreviam. Então, é um protocolo de pesquisa bem rigoroso, que os americanos, os canadenses, os europeus sabem fazer muito bem, tem muita verba, muito recurso, né? E, então, pesquisas bem elaboradas. E aí ele observou que a felicidade não é algo que acontece aleatoriamente, nem o resultado de boa sorte. Então, isso é importante porque a gente sempre acha que a felicidade nunca bate na porta da gente, né? Um chavão assim popular. Ah, eu não dou sorte, as coisas não caem no meu quintal, né? Tem várias expressões. Então, ele vai dizer que essa felicidade, ou esse bem-estar, ou esse estado de flow que a gente tanto deseja, ele não vai acontecer aleatoriamente. Raramente ele vai acontecer assim, inadvertidamente. Ele vai acontecer baseado em uma série de coisas. Então, nós vamos poder construir de alguma forma ou decidir de alguma forma como que a gente quer que aconteça esses momentos de flow. E aí ele vai dizer que esses momentos não dependem exclusivamente de eventos externos, né? Então, quando eu morar num lugar melhor, quando eu tiver um namorado melhor, quando eu tiver um emprego melhor, tudo quando tiver alguma coisa eu vou ser feliz ou vai dar certo. Ele vai dizer que independe um pouco. É claro que tem situações extremamente hostis, violentas, tudo que vão impedir isso, mas, a grosso modo, a gente que não vive situações de extrema precarização, de violência, de negligência ou terrorismo, coisas muito pesadas, a gente não dependeria tanto de fatores externos. Aí ele vai colocar que depende mais de como a gente interpreta o mundo, para a gente desenvolver esses estados de bem-estar ou de flow. E ele vai dizer, então, que esses momentos que a gente vai estudar
para a gente construir mais momentos desses na nossa vida, que esses momentos felizes, eles não são ocasiões passivas de relaxamento. Então, ele cita vários exemplos. Então, por exemplo, ver um programa de televisão, um filme, é gostoso, a gente tem, às vezes, se é um filme bacana, a gente tem bem-estar, a gente fica feliz e a gente relaxa, vamos dizer assim. Mas ele fala que os verdadeiros momentos de flow, de alegria intensa, de júbilo, eles não vêm da passividade, eles vêm do esforço. Então, a gente vai ver esses conceitos, porque a gente quer ser feliz na passividade. Então, ele cita, por exemplo, quando a gente vai visitar numa viagem, a gente vê uma cachoeira, vê um museu, vê uma coisa bonita, nós sentimos mesmo alegria, bem-estar, é bonito, a gente se alegra, mas esses momentos eles não caracterizam pequenos momentos de flow, de bem-estar, mas o verdadeiro momento de felicidade e bem-estar não está na contemplação, está no esforço. E então, se a gente conseguir entender isso, a gente não vai querer só passividade, ver só uma coisa bonita tal, e achar que isso vai trazer muita realização e bem-estar. Ele fala que a melhor sensação e a melhor experiência que ele pesquisou de felicidade, de alegria, de contentamento, então, como não vem da passividade, ela deve vir de uma sensação de que você tem domínio sobre alguma coisa e participação sobre aquela coisa. Então, é muito interessante isso. São ideias assim simplificadas aqui, mas olha que interessante. Se os momentos de felicidade para a gente não vêm de ficar assistindo televisão, não vem da passividade só da contemplação, não vem só do relaxamento, ela vem do esforço de dominar uma situação e de participar. Então, aí para mostrar o quanto nós somos responsáveis, então, para produzir bem-estar para a gente. Então, tem pilares aí que a gente não vai poder esquecer, porque senão esses momentos de gratificação, de contentamento, não vão chegar. E a gente não sabe por que não está chegando. Porque a gente vai achar que não está chegando porque Deus não olha para mim, porque eu só sempre dei azar mesmo, estou no meu inferno astral. Mas a gente tem que entender a psicologia, a ciência tem que ajudar a gente a entender o DNA da coisa. O que está na essência da coisa? O que está no núcleo central que a gente desmontando, remontando, entendendo isso, a gente é capaz de ter um domínio melhor na nossa vida. Tá? Bom, uma aguinha. Como extrair o flow no dia a dia? Então a gente fala, bonito essas ideias, tudo. Mas será que é para mim? Eu tenho uma vida difícil, problemática. Será que é para mim? É para quem esse bem-estar? Então, ele vai dizer que a gente tem que extrair esse flow, essa pulsão, esse movimento no nosso dia a dia. Não é daqui a um ano, não é quando eu estiver morando em outro lugar, não é quando eu for fazer a viagem, não é depois, é agora, né? Então, ele vai dizer, quando que a gente pode extrair? Quando realizamos tarefas que tenham, olha que interessante, a tarefa, então, tem que ter novidade, sensação de crescimento, júbilo e desafiadoras. Então, junta isso com o que nós vimos no outro slide. Uma sensação de bem-estar vai vir do domínio, do controle, do esforço, da novidade, da sensação de crescimento
e de atividades desafiadoras. Por isso, talvez a experiência mais próxima que a gente viu agora, terminando a Olimpíada, foi que a gente possa recorrer, foi então a Olimpíada. Então, quando as pessoas relatam bem-estar, alegria, aquela emoção, ela não é passiva, ela veio de esforço, de domínio, de participação, de sensação de crescimento, de ser uma atividade desafiadora, uma novidade. Mas será que só os atletas podem viver isso? Não, ele vai dizer qualquer um de nós podemos buscar atividades no nosso cotidiano onde a gente procure viver essas emoções. E a gente pode ser atividades extremamente simples. Então, eu quero aprender uma pão diferente, sei lá, uma massa diferente, alguma coisa diferente. Então, eu vou ter meu esforço, meu empenho, minha participação, se eu vou pedir ajuda de alguém, eu vou ter essa sensação de crescimento, de que eu aprendi alguma coisa nova que eu nem imaginava que tal combinação de ingredientes pudesse ter. Ela foi um desafio para mim, porque eu nunca fiz. Então, só para citar que às vezes são coisas pequenas, de uma limpeza de uma casa, de mexer no computador, de ler um livro que não lia e releu e entendeu um pouco mais. Então, não precisa ser nada grandioso, é no dia a dia mesmo. Aprendeu a tirar uma mancha de não sei o quê, aprendeu a lidar melhor com uma planta, com um bicho, com um filho, com um marido, aprendeu a perceber as sensações, as emoções, se desafiou a ler, a pesquisar, tudo tem um esforço e uma participação. São essas atividades, com esse tipo de investimento, é que vai produzir o flow, o bem-estar, a alegria. E outra ideia que ele vai falar, que nós precisamos nos concentrar no que a gente está fazendo no presente. Então, todas as aulas da professora Carol, da Sanguita, da Eliane, o que eu falo, tudo vai ser importante para vocês. Concentração, respiração, o futuro não te pertence, se concentra no que você está fazendo, aproveita aquele momento, come devagarinho, curta a sua costura, o seu bordado, a sua culinária, a sua atividade física. Só existe isso no momento. Então, o exercício de se concentrar é um exercício que é altamente importante para desenvolver o flow. A outra ideia é agir com profundo envolvimento, sem precisar se esforçar. Ai, meu Deus, eu estou fazendo sacrifício, não queria muito estar aqui, não queria fazer muito isso, tudo muito sacrificado, muito lamentativo, não tem envolvimento. Agir com envolvimento é aquela alegria da criança. Ai, deixa eu ver como é que faz esse bolo, deixa eu ver como é que faz esse exercício. Ai, eu não sabia, me mostra aí como você faz tal coisa, né? Um profundo desejo aquele desejo da criança, da curiosidade da criança. Deixa eu ver como é, querer ficar um em cima do outro para querer ver o que o professor está fazendo. Então, esse agir com envolvimento. Outra ideia é essa que a gente já falou, permite a pessoa exercer controle sobre as suas ações. Então, muitas vezes a gente fala e a gente é impotente. A gente não tem controle sobre a nossa vida em vários aspectos. Eu já trabalhei com isso naquela aula de controles imperfeitos. Então, é verdade, a gente não tem controle, a nossa vida é imprevisível, é inevitável, várias situações. Só que tem situações que a gente pode exercer controle sobre as nossas ações. Então, é sobre essas que a gente pode exercer controle
que a gente tem que exercer controle, dominar aquilo que a gente está querendo fazer, tá? Então, aí ele vai dizer que isso tem uma modificação cerebral importantíssima. Então, quando a gente voltar na aula presencial, eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu fui falando nas aulas, onde se processa no cérebro, porque eu não consigo fazer aqui direito para mostrar com detalhe. E aí é importante vocês entenderem onde se processa no cérebro para vocês verem a maravilha que então a gente pode, de alguma forma, modular o nosso cérebro, né? Não precisa só modular o nosso rosto, o nosso corpício, podemos modelar o que se passa na nossa vida mental. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, ele fala que produz profundas sensações, liberações de hormônio em áreas do cérebro muito significativas. E aí ele cita, vocês já perceberam que quando a gente está nesses momentos de flow, de um prazer intenso, gostoso, tudo, a percepção do tempo se altera. Então, quando está muito gostoso, as horas passam em minutos, né? A gente já viveu isso, a gente fala, nossa, estava tão gostoso, passou tão depressa, né? Então, passou depressa porque a percepção do tempo, quando a gente está num processo assim de bem-estar, de flow, o nosso cérebro funciona com uma outra demanda, num outro canal. Então, ele fala que desenvolvendo essas atividades do flow, nós vamos viver mais essa sensação de que as horas passam mais tranquilos, nada é muito pesado, então é muito legal. Então, ele vai dizer que a combinação de todos esses fatores traz uma sensação, então, de fruição, né? Que é um pouco essa fruição, sinônimo aí para nós brasileiros, uma fruição profunda e gratificante, tá? Então, aqui a gente já tem um pouco as ferramentas, né? Do que a gente pode estar fazendo para a gente atingir esse estado de bem-estar profundo, gratificante. Aí ele vai dizer, quando então acontecem essas sensações? Esse aqui é um pouco mais difícil, mas acho que dá para a gente entender. Ele fala que essa sensação gostosa de prazer, de leveza, esses flashes, vamos dizer, ela vai surgir numa fronteira muito, muito delicada, vamos dizer assim, entre o tédio e a ansiedade. O que quer dizer isso? Aquela hora que a gente está com medo, vamos pensar numa coisa assim, sei lá, uma aula de natação, não é um exemplo aí, tá? Então, tá numa fronteira entre o medo de que eu não vou me sair bem, o receio que eu tenho um pouco de água, a ansiedade que eu tenho de me desafiar, porque não parece tão complicado isso. Então, esse sentimento de um medinho, de um tédio e essa ansiedade. Então, quando isso começa a ficar mais ou menos equilibrado na nossa vida mental, então ele vai dizer, a fruição surge então na fronteira entre o tédio e a ansiedade, quando os desafios estão em equilíbrio preciso com a capacidade de agir da pessoa. Então é como se chega uma hora que o tédio e a ansiedade acham o seu lugar aí na nossa vida psíquica e a gente vem aquele impulso de agir e aí a gente faz o enfrentamento daquilo que parecia tão difícil e aí vem o bem-estar, aquela alegria. É como se a gente visse, a gente já vivenciou isso. É quando também a criança conseguir, ou a gente quer se desafiar em alguma coisa,
Ai, que bom, a gente bate palma, consegui, nem acreditei. Respira fundo, dá aquela sensação gostosa. Então, isso é interessante a gente entender que esse bem-estar, ele não nasce do bem-estar. Então, não é calmamente, daqui a pouco vem essa sensação gratificante. Não, ela vem dos contrários, né? A gente pode um dia falar sobre os contrários, das polaridades. Então, entre o medo e a ansiedade, nasce essa sensação. Então, que a gente não tema os nossos medos, as nossas ansiedades, e que a gente possa ir apesar disso. Não precisa ir sem o medo, sem a ansiedade. Vai com eles mesmo. Vai com medo, vai com um frio na barriga, vai meio desacreditando, uma hora acreditando. É nessa fronteira que vai nascer esse bem-estar. Então, esse também é um conceito que ele pesquisou muito, essa fronteira, e é importante para a gente entender isso, porque quando a gente tem alguma sensação desconfortável, como a ansiedade e o tédio, o medo, tudo, a gente já de antemão acha que aí não vai dar certo, porque eu devia estar alegre, feliz, motivada. Só que a gente não está feliz, alegre, motivada diante de um desafio. Eu não sei como a água vai estar, eu não sei se eu pular de paraquedas, eu não sei se vou fazer uma prova, é um mundo desconhecido. Então, se não tiver com nenhum tipo de tensão, não tiver com nenhum tipo de ansiedade, está até problemático demais. A pessoa não tem envolvimento com aquela ação, tá? Então, é importante. Então, não se preocupem com os desconfortos. Depois, o desconforto vai achar um lugar. Se melhorarmos a qualidade da experiência, impondo certa ordem, normalmente excluímos a interferência da desordem na consciência, que são a suspensão temporária de pensamentos intrusos. Então, o que quer dizer isso, essa frase? Toda vez que a gente melhora a qualidade da nossa experiência, qualquer qualidade da nossa experiência, com tudo isso que eu já falei, o nosso cérebro, ele segue uma lógica, uma regra. A hora que ele está trabalhando, pense em, vamos ver se eu consigo uma analogia, pense num mecanismo de um relógio. Vamos ver se esse exemplo eu inventei agora, se vai ajudar. A hora que está funcionando bem de um lado esse desafio, esse envolvimento, tudo, é como se forçasse aquele mecanismo a desenvolver isso, e outros mecanismos podem, entre aspas, relaxar, porque o que tá gastando energia psíquica, ele vem na frente, vamos dizer assim. Então, quando a gente melhora a qualidade da experiência, a gente impõe essa ordem no nosso cérebro. E quando a gente põe essa nova ordem no nosso cérebro, a desordem, que é a nossa vida mental normal, ela tem uma suspensão de pensamentos intrusos, negativos. É como se isso a gente vive também. A gente sabe disso. Então, tá lá numa aula de artesanato super envolvente, acabando uma obra, uma coisa tal. Aí a pessoa fala: Nossa, isso é melhor que terapia. Nossa, apaguei os meus problemas, eu relaxei. Todo mundo já viveu isso. Por que que relaxou? Porque teve um investimento, o cérebro foi para aquele investimento e descansou essa outra região que é muito mental, 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 mental. Então, tem a suspensão temporária dos pensamentos repetitivos, combinativos, desgastantes. Então, isso já está documentado. Então, isso é muito importante. Toda vez que a gente relaxa e suspende esses pensamentos, aí pode nascer novas ideias,
novas sensações, novas emoções. Então, não é o tempo todo trabalhando na nossa vida mental que nós vamos encontrar respostas. Isso é muito, muito comum na terapia. As pessoas querem saber por quê, elas querem ir atrás, elas querem pensar, ruminar aquele problema. Muitas vezes tem que fazer um movimento ao contrário, tem que se separar um pouco daquilo, viver outras sensações, outras emoções, outras ideias, tudo, para sobrar espaço para a gente enxergar melhor as coisas. Né? Por isso que fala, você está com a cabeça quente para resolver isso. Descansa hoje, vai tomar um banho, vai descansar, amanhã a gente conversa, vai fazer um passeio e tal. Quando a gente fala isso, é para o nosso cérebro desfocar, porque a solução dos nossos problemas não é focando exageradamente para fundir a máquina, é ao contrário. Então, a gente pode, então, se responsabilizar de criar mais momentos de suspensão temporária dos pensamentos intrusos, tá? Bom, principais atividades que proporcionam o flow. Jogos, brincadeiras, esportes, artes em geral, música, dança, teatro, arquitetura, poesia, filosofia, literatura, religião, etc, etc, etc. Então, ninguém neste mundo tem desculpa de que não saberá o que fazer, porque há muito conhecimento bem organizado, bem ordenado no mundo, acumulado pela cultura para ser usado. Então, nós podemos brincar disso. Então, não é à toa que a grade curricular de vocês da terceira idade tem que ter como aulas fundamentais brincadeiras, dança circular, é respiração, é jogos, é esporte, é história da arte, é música, é dançar, é teatro. São essas coisas que vão nos salvar. Nos salvar do quê? Das nossas mazelas, das nossas. É a poesia, é se emocionar com a literatura, com a religião, com a filosofia. É isso que vai nos tirar e nos elevar para um patamar tão grandioso, onde a gente pode descobrir respostas para os nossos dilemas, para as nossas vidas. Então, às vezes tem gente que fala, mas eu acho bobo tal coisa, paciente, aluno, né? É porque não conhece um pouco isso. Então, às vezes eu falo para o paciente, não, essa semana você vai fazer tal atividade. Por exemplo, você vai escutar uma música que você nunca ouviu, ou vai escutar uma rádio que você nunca ouviu. Então, pode parecer uma coisa extremamente sem nexo, sem noção, mas é para ver se a pessoa sai desse processo e acessa outras linguagens, outros conhecimentos. Então, nós temos que expandir a nossa consciência, tá? Então, vocês estão repleta de atividades aí. A FAT oferece todo tipo de, para todos os gostos, tá? Bom, aqui, então, principais dificuldades para atingir o flow. Então, é claro que não é uma coisa uniforme, que todo mundo atinge assim, uniformemente. Então, existem algumas características de pessoas ou de personalidades que vão dificultar essa sensação. Então, aí não dá para explicar direito, é um pouco mais complexo, mas só para vocês entenderem. Os esquizofrênicos não conseguem a experiência do flow, tá? Então, não é que eles não treinando conseguem, eles não conseguem por determinadas dinâmicas psíquicas, tá?
Outras pessoas que, então, aí o esquizofrênico está fora são pessoas incapazes ou pouco capazes ou pouquíssimo capazes de fazer essa experiência, dependendo muito do diagnóstico. Mas, a grosso modo, a ciência fala que não. Pessoas que têm transtornos na área da atenção, que não consegue se concentrar, muito agitada, muito irritadiça, começa a fazer uma coisa, não termina, não consegue ter concentração, quer fazer muito ao mesmo tempo, aí essas pessoas têm que buscar ajuda para ajustar e melhorar essa performance, que é de uma qualidade da atenção relativamente satisfatória, relativamente boa. Senão ela não consegue viver essas experiências que eu falei para você. Outra característica que a gente fala, excessiva autoconsciência, que são pessoas muito preocupadas com imagem. O que os outros vão pensar de mim? Então, se a pessoa está envolvida muito com a autoimagem que ela quer passar para o outro, ela não está envolvida no seu próprio bem-estar, na sua própria aprendizagem, ela está pensando fora, no que o outro vai olhar, se vai achar bonito, se não vai gostar. Então, pessoas que ficam com essa excessiva autoconsciência também têm que se ajustar melhor, porque senão elas não ficam inteiras na experiência. E aí, não ficando inteira, não vão ter essa sensação de prazer, de bem-estar. Tá? Pessoas muito autocentradas. O que é isso? É a pessoa que fica o tempo todo olhando em si mesmada. Ai, minha vida é difícil, meu problema tem uma pouca abertura para como se dão as relações, como está o mundo, como estão as outras pessoas que convivem comigo, ficam centradas na sua vida, no seu problema, achando que aquilo é o mais importante, eu tenho que resolver aquilo. Então a gente fala que é muito ego, a pessoa está muito envolvida consigo mesmo, acreditando que dessa forma vai resolver os seus dramas internos, mas não é dessa forma. Então, tem que sair um pouco desse autocentramento e a vida muito ensimesmada. Então, tem que ouvir opinião de vizinha, de outras pessoas, conviver em grupo, vai na sua igreja, vai no grupo não sei da onde. Tem que sair um pouco de si, não ficar ali remoendo o tempo todo como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. É claro que tem a dor, o sofrimento, mas o autocentramento excessivo é muito prejudicial. E aí a pessoa não tem estados de bem-estar. E pessoas que medem as coisas somente pela utilidade em si. Então, quando a pessoa só vale uma coisa se for útil, então a pessoa ela tem um desprezo um pouco pela graça, vamos dizer, da vida. Então ela fala, mas para que serve, né? Para que serve tal coisa? Não, sei lá, não serve para nada, mas é bonito, é agradável de ver, é divertido, né? Então, se a gente ficar o tempo todo só medindo a coisa pela utilidade, são pessoas que também ficam muito rigorosas e não acham graça nas coisas da vida. Eu lembro uma vez que eu fui com uma amiga assim, ela é bem rigorosinha, e aí nós passamos ali naquela loja acho que Daiso, aquela loja japonesa lá, né, cheia de quinquilharia,
Eu adoro aquilo lá, ver aquelas coisas, a gente não sai da lojinha sem comprar uma etiquetinha, uma coisinha, né? Aí ela falou assim, nossa, absurdo, para que serve isso? Para que serve aquilo? Para que serve isso, aquilo, né? Ah, é muito consumismo. Não, é verdade, é muito consumismo, é muita coisa. Será que a gente precisa disso? Não, tudo bem fazer reflexões mais politicamente corretas, mas não precisa ser o tempo todo assim. Não sei para que serve aquela coisa, mas é bonitinho, enfeita a minha estante, é bonitinho porque é colorido, é bonitinho porque eu quero novidade, eu enjoei das minhas coisas, não precisa ter utilidade em si para aquilo. A gente pode achar alguma coisa, alguma graça e não racionalizar tudo. Então, se a pessoa é muito racionaliza muito, ela não vai achar graça em nada. Se não servir para alguma coisa, então se eu tenho paciente assim no consultório, eu peço para ele ver museu de arte, jardins, feira de fotografia. Ele tem que admirar o belo, admirar as cores, a estética, a forma, e ficar ali viajando, né? Então, quando a gente pensar por que a gente não atinge tão facilmente esse prazer, esse flow, é porque talvez a gente esteja amarrado em algumas áreas da nossa psique que a gente tem que mexer com elas devagarinho, tá bom? Bom, aqui eu vou apresentar meu filho, e eu e ele, que foi ele que me indicou o livro para vocês conhecerem. Guilherme mora em Vancouver, no Canadá, casadinho já há 4 anos com uma canadense, e aí foi quando a gente se encontrou aqui no Brasil, tá bom? E é só para fazer uma graça, já que a gente está falando de bem-estar, alegria, tudo, me deu saudade dele e quis mostrar para vocês, meu filhão lindo, tá bom? Bom, obrigada de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu fiquei tão animada de dar aula que eu nem tossi, tomei pouca água, tá vendo como vocês me fazem bem? Tá vendo quando a gente está feliz, envolvida numa atividade, a gente descansa as nossas dores, nossos conflitos. Esse é uma demonstração hoje, vivi estados de flow aqui com vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, boa semana. E a outra aula foi o outro filho meu que deu uma dica. Aí também apresento para vocês, meus universitários aqui que me dão uma retaguarda, tá bom? Beijos e obrigada.